Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 30 de dezembro de 2019. O filme que antecipou o fenômeno dos coletes amarelos. Em 2015, Vincent Lindon foi melhor ator no Festival de Cannes por seu papel em A Lei do Mercado. Em 2018, o diretor Stéphane Brisé e ele voltaram à competição com Em Guerra, que agora estreia no Brasil. O filme foi lançado na França há 1 ano e meio, durante o próprio festival. Provocou uma discussão que ultrapassou os limites das páginas de artes e espetáculos dos grandes jornais e revistas. Quando eclodiu o fenômeno dos giletes jaunes coletes amarelos, a França deu-se conta de que Brisé já antecipara a agitação social. Numa entrevista por telefone, o diretor conta que não teve nenhuma bola de cristal. O filme captou o que nem os analistas de mercado nem os políticos quiseram ver. E ele conta: não sei se o caso repercutiu no Brasil, mas há alguns anos toda a mídia e as redes sociais não falaram de outra coisa na França. Uma rodada de negociação entre patrões e empregados terminou com um dos representantes deixando a sala com a roupa rasgada. Já havíamos feito, Vincent e eu, a lei do mercado. Resolvi avançar na discussão. A fábrica anuncia que vai fechar e abrir outra unidade num país da antiga cortina de ferro, onde salários e encargos sociais custam menos. As conversações não avançam. Os patrões declaram-se decepcionados. A cólera dos trabalhadores aumenta. Em Guerra nasceu do desejo de legitimar essa revolta. É um filme sobre um novo léxico que domina as relações sociais. Ou seja, existe uma nova gramática, não sei as palavras no Brasil, mas hoje em dia competitividade substitui lucro. É a nova lei do mercado, ser competitivo. Em geral, isso significa diminuir custos, o que repercute nos salários dos trabalhadores. Os dirigentes continuam com seus privilégios. O filme nasceu do nosso desejo, de Vincent e meu, de tentar refletir um pouco sobre isso. Sei que o governo brasileiro está comprometido com a aprovação da reforma da Previdência e que o presidente Bolsonaro se envolveu num bate-boca com Emmanuel Macron, presidente da França, sobre a Amazônia. Bolsonaro ofendeu a primeira-dama Brigitte, o que na linguagem diplomática não é só grosseiro, mas GMFOS. Estou me lixando para o baixo nível dessa discussão. O problema é que, em todo o mundo, o neoliberalismo econômico e seu braço político, o fascismo, estão querendo destruir a civilização para salvar a economia. Em Guerra é sobre o porta-voz dos trabalhadores da Perrin Industries. Apesar dos lucros, obtidos à custa de sacrifícios do pessoal, a direção resolve fechar a fábrica. Laurent, o porta-voz, negocia até o limite, o que significa a guerra. Entre A Lei do Mercado e o novo filme, o diretor fez Uma Vida, adaptado de Guy de Maupassant. Tirando o fato de ser centrado numa mulher, e de a história passar-se no século XIX, os 3 filmes mostram personagens com elevadas noções de ética, mas que são massacrados pelas estruturas sociais em que estão integrados. A destruição desses indivíduos é narrada sempre por Brisé com um realismo próximo do minimalismo. No começo de nossa conversa falei na imagem fundadora de Em Guerra, que foi um noticiário de TV. O filme é ficção pura, mas a própria trama me permite utilizar o formato como os personagens são representados na linguagem televisiva. O real mediatizado e a ficção. A forma parece de documentário, mas nunca foi mais ficcional. Assim como a nova linguagem da economia, a forma é essencial e a questão política, tão visceral como o estilo. O que é, afinal, esse realismo tão naturalista? Espero que a forma de Em Guerra também interesse aos brasileiros. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez.
Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. 811 Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. 812 Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar. Não, mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo, se todos se entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem quem o perturba. 812 É possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. O Espírito Emmanuel esclarece sobre a economia no livro Consolador pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. 114 A economia deve ser dirigida. No que se refere à técnica de produção, a necessidade da repartição aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia, porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governos da atualidade, onde parecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrios e reciprocidade, porquanto, na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para suas manifestações de violência e extermínio. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.